Boa noite, gente. Queria convidar todo mundo que quiser participar aqui da atividade. A gente é o grupo Democracia na Real. A proposta aqui do grupo, acho que a maioria de vocês já sabem, a intenção é manter o MASP ocupado com atividades no sentido de barrar os retrocessos sociais que a gente está sofrendo, por ampliação de direitos sociais, num movimento que seja partidário e horizontal. Essa atividade de hoje é a terceira atividade nossa aberta ao público aqui no vão do MASP. A primeira foi sobre democracia real, sobre o conceito de horizontalidade e consenso. E ontem a gente teve uma atividade organizativa para organizar essa atividade de hoje. E hoje o tema da atividade é a primeira atividade temática propriamente que a gente está fazendo, cujo tema é as reintegrações de posse sem mandado judicial que ocorreram nas diretorias de ensino e na ETESP, uns meses atrás, em maio desse ano. A gente, como das outras vezes, a gente está organizando da seguinte forma. Hoje eu convidei o professor Salomão Ximenes, o professor Samuel Barbosa e o Marco Calegari, que presenciou a reintegração de posse. Eu quero agradecer muito a presença deles. O jeito que a gente vai organizar, como das outras vezes, eles vão fazer falas mais ou menos curtas e depois a gente vai se organizar em pequenos grupos com uma pergunta para ser discutida no sentido do que a gente pode fazer em relação a esse contexto de retrocesso social do direito de manifestação. Então, a organização dos grupos, eu volto nisso depois das falas. Eu vou passar aqui agora a fala para o professor Salomão e as falas estão sendo gravadas. O quanto antes a gente consegue também jogar nas redes sociais, no YouTube, para que mais pessoas possam assistir o debate. Gente, boa noite. Boa noite, dá para escutar, Jonas? Queria agradecer o convite, né, essa oportunidade de vir aqui discutir com vocês, debater. Eu já peço desculpa de antemão, porque a parte do debate vai ficar um pouco prejudicada, a não ser que vocês me interrompam, e eu fiquem à vontade para interromper também, porque eu vou ter que sair em função de uma viagem que eu já tenho agendada. Mas, enfim, fiz questão de vir a partir do convite do Márcio. Eu sou Salomão, hoje sou professor de Políticas Públicas da Federal do ABC. Estudo a questão do direito à educação e a relação com políticas públicas, ou seja, a questão de como a luta por direito à educação pode afirmar políticas públicas mais igualitárias e democráticas, com todos os limites que nós entendemos que essa estrutura de Estado capitalista, Estado e aí com as diferentes configurações de bem-estar social ou de mais-estar social permite, mas é um pouco essa a chave da minha atuação. Eu milito nesse campo de defesa da escola pública, tanto como advogado, como militante de várias organizações, desde que trabalhava no Ceará, no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Aqui em São Paulo passei pela Ação Educativa, pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, né, e também nessas organizações pude acompanhar as lutas aí de 2013 a 2015. Sou advogado, também com formação em educação. Então eu queria trazer para vocês, né, para essa nossa discussão, né, democracia na real, primeiro, na verdade, uma formulação que eu tenho proposto para entender como tem operado e como tem se reorganizado o campo conservador, a direita, no sentido de dar resposta às grandes inovações e avanços que foram possibilitados pela retomada das ações diretas, né, e da resistência dos estudantes a partir de 2013, que chegou às ocupações das escolas no ano passado. Ou seja, eu entendo que não é banal, né, na verdade é muito significativo que num curtíssimo espaço de tempo os estudantes insurgidos em São Paulo, insurgidos em Goiás, tenham derrotado os dois principais projetos
de reforma educacional conservadora em andamento no país, né? Eu tenho estudado essa questão das reformas para a promoção da chamada qualidade educacional, a lógica de implantação da chamada nova gestão pública, ou seja, aquela ideia de controle pelos resultados, pelo resultado que os estudantes das escolas obtêm naqueles testes padronizados, tipo Prova Brasil, Saresp, né? Toda essa discussão. E como essas reformas elas têm operado na limitação da possibilidade do que é a realização, do que é o direito à educação na prática das escolas, né? E aí pensando o direito à educação numa lógica ampliada. Então, a minha compreensão é que a luta estudantil, não só no Brasil, mas no Chile isso é muito claro, sobretudo, na Argentina também, ela está acompanhando para e passo, e ela é um resultado, né, de resistência popular à aceleração e à implementação de um conjunto de reformas sobre a educação pública. E é um pouco isso que eu quero falar, porque eu entendo que foram essas derrotas, né, de 2015, do final de 2015, que colocaram em jogo, não é pouca coisa isso, colocaram em jogo a possibilidade de implementação na ponta dessas reformas conservadoras, que motiva essa reengenharia repressiva, né, que eu acho que é o tema da discussão de hoje, sobre a questão das reintegrações, né, da chamada autotutela, ou seja, uma reinterpretação. O professor Samuel, em seguida a gente estava conversando, vai aprofundar um pouco mais essa questão do ponto de vista da dinâmica interna do próprio, de como opera a repressão dentro do Poder Judiciário, na relação com a polícia, né? Mas são essas derrotas que obrigam, né, do ponto de vista conservador, a um reposicionamento da tática e da possibilidade repressiva, né? Ou seja, essa lógica da autotutela, né, tem a ver, até comentei isso, escrevi sobre isso em algum lugar, tem a ver com o fato dos caras terem tomado e terem, na verdade, percebido que os principais inimigos da implementação dessas reformas conservadoras não são mais os professores, até são, né? Mas não são mais, ou não são principalmente os professores e seus sindicatos tradicionais, mas os estudantes que assumiram uma nova tática de luta, né? Enfim, de ação direta. Quais são então, né, se a gente está dizendo que os estudantes se colocaram, do ponto de vista conservador, como os principais inimigos dessa agenda de reformas educacionais, quais são então, ou seja, o que está do lado de lá então, né? O que é que esses inimigos, os estudantes, estão conseguindo barrar em termos de reforma educacional? Eu entendo que estão conseguindo barrar um processo que a gente pode caracterizar em 4 movimentos, né? 4 movimentos que já são perceptíveis no Brasil, né? Pelo Brasil. O movimento de enxugamento, né? O velho ajuste fiscal sobre a educação pública, mas aqui com uma nova roupagem, chamado em São Paulo de reorganização escolar, né? Mas como a culminância de um processo de enxugamento do Estado e da sua atuação na educação pública. O processo de privatização, né, no seu sentido amplo, que eu vou falar um pouco sobre isso. O processo de militarização, que eu acho que é o máximo, né, quando a gente pensa numa reforma conservadora, voltada ao controle total dos estudantes e dos professores do processo pedagógico nas escolas, e que limita o exercício da liberdade no direito à educação. Limita, na verdade, não, né? Extingue a possibilidade de liberdade no direito à educação. E, por fim, o processo de reforma conservadora nas escolas, através da tentativa de cerceamento, né, do trabalho de professores e estudantes em projetos, né, em iniciativas como a chamada, vocês devem ter ouvido falar, Escola Sem Partido, né, que é um movimento que tem raiz numa certa tradição conservadora norte-americana, né, uma parte inclusive está aí no apoio ao Trump, né, mas que já está no Brasil. Vocês forem ver lá o site dos caras, do Escola Sem Partido, eles estão no Brasil há mais de 10 anos, né, fazendo propaganda, com algum lobby com parlamentares, mas
só no último ano eles começam a ganhar uma ascendência importante nas políticas educacionais. Será mera coincidência que só ano passado eles tenham conseguido ganhar ascendência nas políticas educacionais, justamente no momento em que os estudantes derrotam a implementação de reformas educacionais nos dois principais centros que estão à frente desse processo de reforma educacional? Me parece que não. Me parece que essas táticas, né, estão, se não concertadas, né, ou seja, na lógica da teoria da conspiração, né, todo mundo sentou e combinou, mas elas são absolutamente coerentes entre si, né? Enxugamento da máquina, privatização, militarização e escola sem partido, né, ou seja, a entrada desse campo conservador na escola pública. Me escuta? Continua me escutando? Então eu queria passar rapidamente por cada um desses elementos para trazer para essa nossa discussão. A questão do enxugamento, né? E aí eu queria trazer uma reflexão que nós temos feito na rede escola pública universidade, né? O movimento do ano passado deu vários resultados e vários, né, frutos importantes para a luta e para a organização, e um deles foi inclusive chamar um determinado campo acadêmico crítico, né, para uma organização mais direta de apoio, em apoio aos estudantes, né? E nós criamos, naquele momento das ocupações, uma rede de contato entre professores, professoras das universidades públicas de São Paulo que tinham se posicionado contra a reorganização em apoio aos estudantes. Então montamos uma rede de discussão com as 6 universidades, as 7 na verdade, contando o Instituto Federal, depois entraram outras universidades, e desde então nós temos realizado algumas discussões e estudos. A ideia é produzir apoio à luta estudantil, influenciar no debate sobre gestão democrática e produzir dados e análises que permitam a gente fazer a crítica da política educacional. Então nós fizemos um colóquio no dia, agora não vou lembrar, mas acho que foi 16 ou 26 de abril, né, na Unifesp, em que lançamos um primeiro estudo sobre aquela questão que ficou no ar e que ainda está no ar, saiu no jornal, quer dizer, não saiu no jornal, o jornal escondeu, né, o Estadão saiu só na versão digital, né, mas saiu hoje numa matéria que é: o Estado implementou a reorganização de forma velada em 2016, de forma escondida? Ou seja, ele descumpriu lá a decisão judicial, o acordo de suspender de fato a reorganização, né? E nós fomos aos dados e fizemos um levantamento preliminar, né? O que é que nós encontramos? Que é muito interessante, né? Nós encontramos o seguinte, gente: a reorganização escolar em São Paulo, ela na verdade é um processo que é retomado em 2014, de 2013 para 2014. Ele é coerente com a reorganização escolar que o mesmo PSDB implementou em 1995, que foi um processo de organização que teve luta também, teve discussão judicial, em que naquele momento o Estado se desresponsabilizou de cerca de 40% a 50% da sua rede, repassou quase que de uma forma forçada para os municípios, né? E que, na verdade, o que aconteceu entre 2015 e 2016 com as ocupações foi o seguinte: a vitória dos estudantes freou o processo de reorganização, né? A reorganização estava sendo implementada, inclusive com estudos de consultorias privadas dentro da Secretaria de Educação. A POSP falava em 3.000 salas. Os dados do censo escolar mostram 2.800 e alguma coisa salas fechadas, salas de aulas fechadas no começo de 2015, nessa lógica da reorganização, né? Então, na verdade, a luta de 2015 para 2016, o que nós temos de dados são cerca de 300 salas fechadas. Então o que mostra, na verdade, que o que a luta fez foi segurar o processo de reorganização. E que os caras estavam numa lógica que era a seguinte: olha, a nossa reorganização está dando tão certo, entre aspas, do ponto de vista da política que nós estamos propondo, que é hora de nós transformarmos essa reorganização que tem sido feita numa política pública com nome, com site, com propaganda na televisão. Nós vamos implementar isso, o Alckmin vai sair como o grande reformador moderno, empresarial da educação brasileira, e isso fortalece a candidatura dele para a presidência da República em 2000 não sei quanto. Essa era um pouco a lógica, né? Uma radicalização da reorganização que já está em curso. Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, nós precisamos atentar e perceber que esse movimento, né, de desresponsabilização do Estado de São Paulo
com a escola pública é um movimento de longo prazo e com uma intensificação nos últimos anos que visa repassar uma parte das escolas, aquelas que ficarem só com o ensino fundamental, porque essa é a proposta, para os municípios, lavar as mãos em relação a essas escolas, e as escolas de ensino médio passariam a ser geridas com a parceria de instituições privadas, institutos empresariais, seguindo um modelo que alguns estados já têm implementado, o estado do Ceará, por exemplo, com o Instituto Unibanco, e o estado de Pernambuco, com o Instituto de Corresponsabilidade Empresarial, que influencia a política em São Paulo, que é a ideia de escolas públicas de ensino médio geridas pela iniciativa privada, em que uma parte dos professores, que na verdade traz professores recebendo uma bonificação, e que uma parte dos professores, inclusive, pode ser, com isso os professores podem ser não demitidos, mas eles podem ser afastados daquela escola, o que dá um poder danado para a gestão central do Estado. Então esse é um processo, né? O segundo processo é o processo de privatização, né, que está conectado a isso. E está conectado tanto na lógica do que alguns pesquisadores chamam de privatização externa, que, ou seja, o Estado repassar uma parte do atendimento educacional para a iniciativa privada, né? Em São Paulo nós tivemos nos últimos anos um aumento no número de matrículas privadas muito grande e uma redução da matrícula nas escolas públicas, né? O que significa, na verdade, que a ideia que na nossa luta, né, de uma escola pública universal, gratuita, igualitária, né, na verdade nós estamos na contramão, porque as pessoas, à medida que tem uma melhoria, ainda que pequena, na renda, elas vão buscar matricular o filho na escola privada ou comprar o plano de saúde, né? Essa é uma modalidade de privatização, ou seja, não fazer nada, deixar a escola como está e estimular, inclusive através do imposto de renda, que as famílias procurem a escola privada, é privatização, né? Mas tem outras modalidades de privatização, a venda de serviços, né, a venda de sistemas privados de ensino para as redes municipais e estaduais. Mas tem uma outra modalidade de privatização, que é a ideia que o Roger Dale, que é um cara que estuda privatização educacional no mundo, chama de endoprivatização, que é a privatização por dentro da própria gestão da política educacional, né? E se nós formos ver os ideólogos da reorganização escolar, né, em São Paulo, em Goiás, no Ceará, né, são basicamente alguns institutos empresariais, né, que trabalham com a lógica de radicalização da nova gestão pública, da entrada de uma pedagogia empresarial e de uma gestão empresarial na escola pública, e que oferecem, isso é muito interessante, gente, a Ação Educativa identificou isso em 2001, né, oferecem, presenteiam as secretarias de educação com consultorias, apoio técnico e formação de professores para a implementação desses projetos. Em São Paulo, o Instituto de Corresponsabilidade Empresarial, vinculado a Philips, presenteou a Secretaria de Educação com uma consultoria da McKinsey, né, não formalizada em lugar nenhum. O professor Samuel pode falar se isso, do ponto de vista do direito administrativo, tem algum suporte de legalidade. Eu entendo que não, porque viola a lógica de publicidade, de formalização, né? Mas não estava formalizado, não tinha contrato, não estava no orçamento, mas havia uma consultoria funcionando que deu base para a ideia da reorganização, a ideia de funcionamento das escolas por segmentos separados, né? Então, essa é a ideia da endoprivatização que está... Eu estava no Ceará segunda-feira, a escola ocupada tem uma faixa lá, Projeto Ensino Médio do Futuro, Instituto Unibanco. A escola está ocupada pelos estudantes, né? Isso é muito grave, porque ao mesmo tempo que essa turma é escutada de forma privilegiada pelo Estado, o campo educacional, que somos nós, professores das universidades, escolas públicas, os estudantes, os sindicatos, são alijados do processo de decisão democrática sobre a política educacional, né? E são alijados porque, na verdade, não é porque o Estado não decide, não discute, ele discute, mas discute com esses caras, né? E aí as OS em Goiás, e aí estou finalizando, as OS em Goiás são a culminância desse processo de privatização, né? E aí nós temos que estar muito atento. Ou seja, as OS ficaram meio em banho-maria, né? Elas são lá de 99, a lei das OS, ficaram em banho-maria durante um certo tempo. O STF, ano passado, disse que elas são constitucionais, e Goiás opta por começar uma implementação de um conjunto de escolas de uma região lá, administrativa do Estado. E como vocês sabem, as OS elas são diferentes dos convênios, porque na verdade as OS permitem que o Estado repasse a gestão de um equipamento público, né?
como esse, por exemplo, né, para uma instituição privada. E mais que isso, permite que o Estado repasse para essa instituição privada que vai assumir a OS a gestão de uma parcela dos servidores públicos que ficam submetidos à gestão da OS. O que é que Goiás estava propondo? Né? Ainda está lá, eles estão reabrindo o processo. Foi derrotado ano passado, mas eles estão reabrindo. Que somente 30% das escolas que fossem repassadas para as OS, das escolas não, dos professores, sobretudo professoras, né? Tem uma questão de gênero, a grande maioria são professoras. Não é à toa que o salário de professor é tão baixo no Brasil também, tem relação direta, né? Mas, e aí mudei de assunto, mas só 30% fossem professores e professoras concursados, né? 70% seriam professores contratados e demitidos via CLT diretamente pela organização social, né? Gente, isso é um projeto, além de privatização, de quebra de qualquer processo de possibilidade de resistência sindical na educação. Ou seja, você quebra a possibilidade de resistência da carreira docente sobre a implementação de política educacional, né? Os professores podem ser demitidos ou contratados ao bel prazer dessas organizações sociais de acordo com a CLT. Para finalizar, o que é que isso tem a ver com escola sem partido? Né? O que é que isso tem a ver com escola sem partido? O projeto de lei aprovado em Alagoas, tem um igualzinho aqui em São Paulo, tem um igualzinho no Congresso Nacional, tem projetos iguais em 15 estados brasileiros, para não falar nos municípios, né? Que proíbe professores e professoras de expressarem opinião política, de falarem de gênero, da discussão racial, de partidos, de posições políticas diferentes, de diversidade religiosa nas escolas brasileiras. Em Alagoas já foi aprovado o projeto, alguém entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade que está no STF. Eu acho que foi o PSOL, enfim, talvez tenha sido o PSOL. O que é que isso tem a ver com escola sem partido, essa ideia? Qual a principal resistência a uma destruição da formação crítica, da possibilidade de diversidade, né, E aí um parênteses, né, gente? A escola pública não tem qualidade, a escola privada tem qualidade. Essa é a ideologia que nos vendem, né? Mas é na escola pública que nós temos alguma liberdade ainda para fazer a discussão política, a discussão, né, do enfrentamento à homofobia, ao racismo. Em determinadas escolas privadas, se essa discussão é feita, o professor é demitido ou é pelo menos chamado a atenção no dia seguinte, né? Mas por que está conectado? Porque o principal óbice hoje a uma educação conservadora, né, no sentido de que não traga à discussão as principais questões e contradições da nossa desigualdade, do nosso racismo, da nossa homofobia, enfim, são os professores e os estudantes. Estou concluindo, já te passo a palavra. São os professores e os estudantes, né? E sobretudo os professores com a sua margem de autonomia didática, pedagógica, protegida numa carreira que não tem salário bom, mas minimamente protege algum grau de autonomia para discutir essas questões em sala de aula. Na hora que eu privatizo tudo, que eu trago esse professor para o meu controle direto, eu possibilito a implementação na prática, para além de um projeto de lei que vai eventualmente punir alguém, mas na prática eu trago a má qualidade da escola privada, de muitas escolas privadas, para dentro da escola pública. Ou seja, a censura, né, o controle pedagógico. Então, é disso que se trata, gente. Assim, tentei trazer para vocês esses elementos, esses 4 elementos, para a gente entender, né, um pouco o fundamento que eu acho que o Samuel vai trazer do que é, então, essa necessidade de reengenharia repressiva que está colocada, né? Se trata de derrotar quem está resistindo a esse processo, a esses processos conectados. Obrigado pela atenção. Vou chamar o Samuel para falar, só fazer uma coisa que eu esqueci de agradecer muito para o professor Salomão. E só falar um negócio que eu esqueci de falar quando estava apresentando. Hoje, nesse mesmo lugar, nesse mesmo momento, está acontecendo ali um luto, um movimento em homenagem, de certa forma, aos 50 assassinados em Orlando, numa boate lá uma boate LGBT em Orlando. A gente conversou com o pessoal lá da organização, como a gente já tinha previamente organizado isso, a gente decidiu ficar e manter a nossa atividade, mas a gente respeita o movimento deles, como eles respeitam o nosso. Espero que em um momento breve a gente possa trazer esse debate também para o nosso campo aqui também.
Então, muito obrigado, professor Salomão. Vou chamar o professor Samuel. Olá, boa noite. Meu nome é Samuel, sou professor da Faculdade de Direito da USP. E o Márcio me chamou para dar para vocês um informe. Um informe sobre como que as instituições oficiais do Estado reagiram às ocupações, tanto em 2015 quanto em 2016. Ou seja, do ponto de vista do Estado, o que aconteceu? É claro que o tema das ocupações ele é muito mais amplo do que esse ponto de vista bem unilateral que é ficar olhando para o Estado. Quer dizer, é muito mais rico e muito mais complexo do que isso. Mas eu vou aqui contar um pouco para vocês apenas desse ponto de vista. Na verdade, eu escrevi um artigo junto com o Jonas e com o José Rodrigo. Nós detalhamos um pouco mais do que eu vou falar aqui, então quem tiver interesse pode consultar o artigo na internet. Bom, mas por que falar? Se apontar, dá um passo para trás. Aqui. Bom, vamos ver se agora está apitando muito agora. Falar mais aqui, mas aí eu acho que... Bom, então, falar do ponto de vista do Estado. Mas por que falar do ponto de vista do Estado? Ora, um movimento social pode ter uma forma de agir que não usa a linguagem do direito. Isso pode acontecer, claro. Também pode ter uma forma de agir que não tem como objetivo pedir alguma coisa para o judiciário. Isso também acontece. Porém é o seguinte, quando surge um conflito e esse conflito é judicializado, quer queira, quer não, o Estado vai falar alguma coisa. Então é inescapável, de certo modo, esse problema. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada o que aconteceu do ponto de vista do Estado, né? E aqui tem uma premissa muito importante para minha fala. A gente pensa o Estado como algo compacto, né? Mas, na verdade, o Estado de São Paulo, por exemplo, se compõe de órgãos, de poderes diferentes. Eu vou falar aqui, basicamente, da interação entre poder judiciário e poder executivo. E quando a gente olha dentro de um poder, também você tem vários órgãos. Então, não há necessariamente uma atuação unificada do Estado, mas existem brechas, existem contradições, ambivalências na atuação do Estado. E isso é muito interessante também a gente estar atento, né? Então, como que o Estado reagiu às ocupações? Com tiro, porrada e bomba, seguramente. Mas mais do que isso, reagiu também de uma outra maneira. Reagiu interpretando. E aqui eu vou dizer para vocês que existem dois grandes tipos de interpretação. No primeiro tipo, os órgãos do Estado usam a palavra invasão. Então, numa interpretação, o que os alunos fizeram? Invadiram um bem público. Essa invasão é ilícita. Eles estão atacando a posse de um bem público. E o que o governo faz? O governo entra no judiciário para pedir que o judiciário autorize uma reintegração de posse com o uso da PM. Essa é uma primeira interpretação, tá? Então, invasão. Existe um segundo tipo de interpretação, que é usar a palavra ocupação. E aí, no caso de ocupação, ocupar não é um ato ilícito. Ocupar é um direito. Ocupar não é atacar a posse do Estado sobre um bem. O que é ocupar? É exercer um direito fundamental, que é o direito à manifestação
e o direito à reunião. Então existem duas grandes interpretações possíveis, tá certo? Para o que a gente está conversando aqui. Ou é invasão, ou é ocupação. Ou é um ato ilícito, e aí o judiciário autoriza o uso da força, ou é o exercício de um direito. O que aconteceu em 2015? Nas ocupações de 2015, surpreendentemente, ganhou a segunda interpretação. Não ganhou a primeira. Isso foi algo espetacular que aconteceu em 2015. Em 2015, o judiciário, no final das contas, disse o seguinte: as ocupações foram exercícios de direito, etc. Como é que foi possível ganhar essa segunda interpretação? O que aconteceu em 2015 para ter isso? Bom, primeiro movimento: o governo do Estado entra com uma ação no judiciário pedindo a reintegração de posse. O juiz, a primeira manifestação do primeiro juiz foi invasão. Quem está por trás das ocupações é a POSP. Os sindicatos estão manipulando os alunos. Isso é ilícito, tem que sair das escolas. Essa foi a primeira interpretação do juiz, do primeiro juiz. Quando tem uma decisão, essa decisão tem que passar por um órgão que é chamado de central de mandados. É a central de mandados que expede o mandado, não é? Um oficial de justiça pega esse mandado, vai até a Secretaria de Segurança Pública, junto com a PM, eles vão e executam o mandado. Então tem esse órgão, que é o central de mandados. O que aconteceu em 2015? O primeiro juiz disse: é para reintegrar. O juiz da central de mandados pegou aquilo e falou: não vai expedir o mandado. Antes tem que ter uma audiência. Uma audiência de conciliação. Vamos chamar esses estudantes. Vamos chamar quem representa o Estado. Teve audiência. O juiz, aquele primeiro juiz, ele se surpreendeu. Ele falou: não tem a POSP aqui, não tem sindicato. Tem os estudantes. Tem os estudantes que estão fazendo atividades culturais, que estão pedindo algo importante, que é debater a reorganização, não é? Pedir que o Estado delibere e discuta e não decida de modo tecnocrático. Então aquele primeiro juiz, ele voltou atrás. E ele voltou atrás quando ele teve contato na audiência com o movimento, não é? Então, a reintegração foi suspensa. O que fez o governo? Entrou com um recurso. Isso foi para uma segunda instância do judiciário. Aí os juízes se chamam desembargadores. E os desembargadores também fizeram uma audiência de conciliação, o que não é usual. E os desembargadores, de modo unânime, decidiram o quê? É ocupação, é exercício de direito, é uma ação dos estudantes. Enfim, prosperou a segunda interpretação. O que é surpreendente se a gente imaginar que, em matérias desse tipo, o judiciário tem muita, vamos dizer, muito sensível à demanda do governo do Estado. Isso foi em 2015, o governo Alckmin foi derrotado no judiciário. Ele suspendeu, pelo menos no discurso, a reorganização. Isso foi 2015. E foi plantada ali a interpretação, a ideia de ocupação como direito. Certo? Isso é uma...
além da vitória do próprio movimento, no campo do direito, quando você tem uma tese desse tipo, é uma enorme vitória. Por quê? Porque em casos análogos, você sempre pode pedir, bom, tem que valer aquela interpretação. Bom, 2015. O que aconteceu em 2016? 2016. O roteiro foi o mesmo, começou do mesmo jeito. O governo do estado pede a reintegração do Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza administra as ETECs no estado. Então, o governo pediu a reintegração. O que o juiz de primeira instância disse? O juiz de primeira instância deu uma decisão favorável ao governo do estado. Favorável à reintegração. Mas quando a gente vai ler a argumentação do juiz, ele diz assim, observem, não dá mais para simplesmente decretar reintegração. A gente tem que ver, tem que analisar os fatos, as circunstâncias, porque pode ser um exercício do direito de manifestação e do direito de reunião. Então, a priori, não dá mais para usar a primeira tese. Sempre eu vou constatar a invasão e ordenar a reintegração. Não, a priori não dá para dizer isso. Tá vendo o efeito da decisão de 2015? Ela plantou algo ali. Quer dizer, agora o juiz ele tem que olhar e falar, olha, não, eu tenho que analisar. Ele ordenou a reintegração. Ordenou por quê? Porque ele disse assim, o Centro Paula Souza é um centro administrativo, não é uma escola. Ou seja, a gente pode ler da seguinte maneira, se fosse uma escola, eu falaria em ocupação e em direito de reunião e direito de manifestação. Então, mesmo o juiz que decidiu a favor da reintegração, não sei se vocês estão entendendo o meu ponto, ele deixou aberta a possibilidade da tese do ocupação como direito de reunião. Então, decisão do juiz. A decisão do juiz foi em 1º de maio, foi num domingo. A decisão do juiz é favorável à reintegração de posse. O que acontece na segunda-feira de manhã? Quem estava no Centro Paula Souza sabe. A PM estava lá dentro. Na segunda-feira de manhã. A PM foi para o Centro Paula Souza sem mandado judicial. Por quê? Porque não tinha passado ainda na central de mandados. A decisão foi na segunda-feira, no domingo. No domingo, quer dizer, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, junto com a PM, pegaram a decisão do juiz de primeira instância e foram lá executar. E o que acontece na segunda-feira? O juiz da central de mandados fala, peraí, o que está acontecendo? Vocês estão passando ao largo do judiciário, vocês estão fazendo uma reintegração sem mandado judicial. E ele, naquela segunda-feira, no dia 2 de maio, ele toma 2 decisões muito duras. Inclusive, ele chama, ordena que o secretário de Segurança Pública preste esclarecimentos, se foi ele que foi auto-executar a decisão do juiz. Né? A PM deixa o Centro Paula Souza na segunda-feira à noite. Certo? Então o juiz da central de mandados, ele falou, não, o que ele decidiu naquela segunda-feira? Não vai ter reintegração, tem que ter primeiro audiência de conciliação. A audiência de conciliação aconteceu na quarta-feira, não teve acordo, e o juiz da central, só para vocês entenderem a mecânica, ele não pode cassar a decisão do juiz de primeira instância. E esse juiz ele não voltou atrás. Por quê? Porque o Centro Paula Souza era apenas um centro administrativo. Então na quarta-feira não há uma decisão, não há a audiência de conciliação, né? Mas o juiz da central de mandados, ele tentou criar algumas condições. Ele falou assim, olha, vai ter a reintegração, mas a polícia não pode usar arma letal e não letal, e o secretário de segurança tem que estar presente. Era o máximo que ele conseguia, digamos, naquele momento, né? O governo do estado entrou com uma ação para cassar essas condicionantes. Na sexta-feira ocorreu a reintegração de posse do Centro Paula Souza. Era dia 6 de maio.
né? Então vejam como é que as instituições estão se comportando. E aí, caminhando já para a minha conclusão, no dia 6 de maio ocorre algo muito importante, né? Muito importante. Que é o seguinte: o secretário de Segurança Pública, que é o atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ele encaminha um pedido a um órgão do governo do Estado que se chama Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado é o advogado do Estado, do governo do Estado. E a Procuradoria também emite opiniões sobre como é que o Estado deve agir do ponto de vista jurídico. O que o secretário de Segurança Pública pediu à Procuradoria? Pediu o seguinte: se seria possível fazer reintegração de posse sem passar pelo judiciário. O último grande movimento, o movimento do governo nesse dia 6 de maio, foi tentar passar ao largo do judiciário. Porque a grande verdade é que tanto em 2015 como em 2016, o governo sofreu algumas derrotas, o Salomão mencionou aqui, algumas derrotas surpreendentes no próprio judiciário. O que a Procuradoria-Geral do Estado concordou com a tese do secretário de Segurança Pública. Pode talvez, não sei se eu estou falando uma coisa muito técnica, né, contando como é que as instituições estão se comportando. Isso às vezes é muito chato, né? Mas vejam a seriedade do que o governo está fazendo. Porque ainda que o judiciário seja um órgão do Estado, é aquela a minha premissa lá atrás. Você tem o poder judiciário, tem o poder executivo, existem diversos órgãos no executivo, diversos órgãos no judiciário. Por que tantos órgãos de poderes diferentes? A ideia é que um controla o outro, um freia o outro. Você cria freios dentro dessas instituições. E o executivo, o governo do Estado, quis simplesmente tirar o judiciário da parada. E qual é a analogia? Qual é a analogia? A analogia é mais ou menos a seguinte: imaginem um fazendeiro, certo? Que tem capangas, capangas para proteger a sua posse. Tá? Então, que vai reagir com o uso da força no caso da posse ser turbada, enfim, violada. No fundo, o que o governo do Estado está querendo dizer é o seguinte: o governo do Estado de São Paulo não vai mais ao judiciário, vai usar a PM sempre que tiver uma invasão. Isso é matar aquela segunda interpretação das ocupações. Isso se chama autotutela, quer dizer, o governo, ele defende os seus direitos usando a força. Enfim, isso seria bloquearia, né, o aprofundamento, bloquearia o que foi o avanço da ideia da ocupação como direitos, né, como um tipo de direito, de exercício de direitos. Concluindo, vejam, essa tese da autotutela do Estado é uma tese muito séria. Ela já foi usada no Estado de São Paulo para 4 reintegrações. Nós já tivemos 4 reintegrações de posse no Estado, 3 delegacias e uma ETEC, o que o Judiciário não julgou, não apreciou. Essa tese também já foi usada em pelo menos uma situação, né, Jonas? Pelo menos uma que a gente sabe, no Rio de Janeiro. Então, é uma tese que pode... ela precisa ser debatida, precisa ser atacada no judiciário, atacada em órgãos de proteção dos direitos humanos, internacionais, se for o caso, porque é uma tese desproporcional, inconstitucional, é um enorme retrocesso. Né? Bom, o que foi a minha fala? Não é a fala
que faz análise mais completa e mais rica, como foi a do Salomão. Eu quis, muito modestamente para vocês, dar um informe do que aconteceu em 2015 e o que aconteceu em 2016. Mostrar para vocês que o Estado interpreta, mas o Estado não é uma coisa única, tem muitos órgãos diferentes. Existe uma disputa sobre qual é a interpretação do Estado. Existem disputas, a gente pode disputar se nós vamos aceitar a denominação de invasão ou se vamos aceitar a tese da ocupação. Então, a interpretação do Estado, ela pode ser disputada. Eu quero ressaltar também que foi decisiva para a vitória da tese da ocupação como direito o fato do movimento ter sido um movimento dos estudantes e não ter sido um movimento dos sindicatos. Esse foi, digamos, o grande diferencial para o primeiro juiz voltar atrás, né? Então foi um movimento dos estudantes. Os juízes de primeiro grau, de segundo grau, os desembargadores ficaram impressionados com a riqueza do que estava acontecendo nas escolas. Aquilo realmente teve um efeito importante. Tanto é verdade que o ato do governo do Estado foi o quê, então? Fugir do judiciário. Enfim, esse é um pouco do informe do que eu tinha preparado para vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor. Então, a última fala aí antes da gente começar a conversa é o estudante Marco Calegari, né? Puder falar um pouco aí como foi. Bom. Tá. Boa noite a todo mundo. Então, queria só deixar um pouco mais claro na fala do professor que realmente a gente consegue ter uma disputa dentro desse Estado, mas essa disputa eu acho que ultrapassa o judiciário. Ela tem que ser uma disputa dentro da mobilização popular. Eu acho que a intenção do Estado que ele teve em fugir do judiciário é uma decisão, de certa forma, totalmente ditatorial, porque o judiciário, mesmo que a gente saiba que ele está ali para defender os interesses do Estado, de uma burguesia, é o único órgão que vai pegar os dois lados e conseguir analisar. E ele nunca vai analisar para o nosso lado. Eu acho que a única forma dele a gente conseguir barrar uma reintegração de poste ou barrar uma decisão que seria favorável ao Estado é dentro de uma mobilização popular em que todos se unam e não tem a forma desse Estado escapar. E aí entra em uma questão meio de um Estado revoltado também, porque quando ele fala que o Estado ele ataca a gente, quando a gente está ocupando uma escola, a gente entra dentro de uma escola, a gente está atacando uma decisão, e ele vem com a ideia de invasão. Eles invadiram, um ataque a uma propriedade pública, mas e a dominação que ele tem sobre nós? E o ataque que ele fez antes sobre os estudantes, sobre os professores, um ataque total dentro da educação pública, eu acho que isso é uma parte que é meio excluída, meio esquecida. Porque primeiro vem o ataque deles. Então não tem como julgar a gente, falar que a gente está invadindo uma escola, a gente está interferindo dentro de um patrimônio público, se o ataque foi deles. E ele vem com a mesma argumentação, só que contraditória, entendeu? E dentro dessa argumentação, eu queria falar um pouco sobre a polícia militar, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar até que ponto é vantajoso o Estado entrar com a polícia militar Eu acho muito perigoso isso, porque dentro
da sociedade que a gente vive, muitas vezes em conversas assim, eu vejo que já a violência policial, a violência do Estado, ela já está normalizada entre a gente. É uma violência que as pessoas falam, não tem o que fazer, essas pessoas estão aí, ela tá normalizada na vida das pessoas. As pessoas vivem a violência policial. E às vezes elas não se tocam o quão isso é perigoso ou prejudicial para elas próprias. E não só isso, além da PM, a repressão ela não vem só pelos meios militares. A repressão vem quando o diretor de uma escola ele vai conversar com os pais que são contrários a essa ocupação para conseguir retirar os alunos lá de dentro à força. É algo mais perigoso ainda do que você usar uma instituição militar contra um movimento popular, entendeu? Porque é colocar a população, o povo contra o povo. E o povo contra o povo nunca vai bater. O povo tem que tá unido. Porque quando ele tá desunido, a gente nunca vai conseguir ter conquistas. Então, eu acho que a PM, fora a parte dos pais, a PM, ela coloca mais medo ainda. Então, tipo, quando eu vejo minha mãe falando assim, minha mãe fala, tipo, ela fica totalmente preocupada comigo lá dentro e tal. Ela só deixa eu ir pra lá porque eu falo, mãe, não tem como, eu vou ir, querendo ou não, eu vou estar lá. E então não tem o porquê eles segurarem a PM. Eles podem entrar lá, tirar todo mundo, porque isso não vai interferir neles. O que vai interferir é dentro da população. As pessoas que já estão contra nós, que sim, é um método do Estado que faz eles estarem contra nós, vai crescer mais ainda o número, porque ela vai falar, por que eu vou deixar meu filho tentar entrar em uma escola, mesmo que seja lutando pelos direitos dele para apanhar da polícia? Se ele está apanhando da polícia, não é errado, a polícia não está aí para proteger a gente. Eu acho que vai mais do que uma briga entre nós e o Estado. É um todo como o capitalismo mesmo, porque é isso que ele... As contradições estão dentro da população, né? Ela própria se degladiando pelo individualismo de toda a sociedade. E aí eu vou falar mais do que eu senti dentro da minha escola, né, sobre a reintegração. É muito difícil você estar dentro da escola assim, mesmo quando ainda não tinha saído dessas reintegrações sem o mandato, a gente já pensava, tipo, todos os dias, lá em 2015, quando a gente estava ocupando o Fernão, ficou uma semana com cerca de mais de 100 policiais lá na frente. E a gente ia pensar que eles não iam fazer nada. A gente estava constantemente 24 horas do dia pensando, tipo, eles vão entrar e o que a gente vai fazer quando eles entrarem? A gente não tem como resistir. Tiro, borrada e bomba contra uma campada de menor que está aqui lutando por direito. E então essa questão da reintegração, mesmo quando era necessário o mandato, a gente não pensava no mandato, a gente pensava, eles estão aí e a máquina do Estado está aí para reprimir a gente da forma que for, da forma que eles quiserem. E quando você vê dentro da sua escola, você sendo acordado dentro de uma sala com seus amigos, com mais de 10 PMs lá dentro, dando um chute na sua bunda, assim, falando, levanta aí que vocês têm que sair daqui, é muito difícil, porque você fala... Quando eu acordei meio sem entender nada, assim, com um monte de PM. E a primeira coisa que eu fiz foi sentar na cama e perguntar, você tem mandato? Onde está o mandato? E o que ele fez foi dar um cacetete na minha cabeça e eu fiquei quieto, entendeu? É isso que eles querem que a gente fique quieto.
Mas a gente não pode ficar quieto. E o uso da polícia militar, ele tá aí para isso. E o judiciário vem como barrando não, mas dentro de uma correlação de forças que a gente tá mais forte, quando a gente está na rua, quando o povo realmente está unido, o judiciário está aí para analisar os dois lados e ele não vai conseguir ir para um lado do Estado, porque ele não vai ter força para isso. Ele tem que ter uma força, ele tem que dar onde tirar. Então, eu acho que é algo totalmente ditatorial. Eu acho que a gente está sofrendo esse perigo mais ainda agora, com o controle total do judiciário. Se eles controlam o judiciário, ou se eles podem passar por cima do judiciário, ou não contatar ele, vai virar uma luta Estado contra povo, só que o Estado vai ter arma de borracha, vai ter bomba de gás, vai ter policial de 2 metros. O que a gente vai fazer? A repressão, ela é muito forte, ela sempre vai ser muito forte, porque pela sociedade que a gente vive. Eu acho que a gente não pode se espantar de ter uma reintegração de posse sem mandato, porque é isso que eles fazem. Eles estão aí para isso, eles estão aí para reprimir a gente e manter o poder com a burguesia que já está pré-determinada. A gente tem que analisar, é lógico, a gente tem que analisar a repressão como um todo, criticá-la, mas além da repressão, eu acho que a gente tem que relevar isso e tentar unir o povo para conseguir bater de frente com essa repressão, não aceitar ela. Eu acho que quando a gente conseguir se unir e não aceitar essa repressão, aí sim a gente vai conseguir mudar alguma coisa de fato. Porque quanto mais a gente aceita, mais a gente entra no jogo deles e mais calado nós ficamos. Eu acho que junho de 2013 foi um exemplo disso, que começou com atos muito pequenos, não, mas começou com atos pequenos, e após a repressão policial, a forte repressão policial, o povo deu uma acordada, falou: peraí, o Estado está atacando a gente, mas quando a gente tenta atacar, não é nem atacar ele, né, é se defender. Quando a gente tenta se defender, ele ataca de novo. Que isso? E aí foi uma mobilização que cresceu muito mais e que a gente conseguiu enfrentar a repressão policial. Mesmo com a repressão todos os dias na rua, a gente enfrentava ela e não abaixou a cabeça, não se calou perante uma muralha do choque. E eu acho que é isso, a gente tem que continuar ocupando escola, ocupando fábrica, ocupando rua, ocupando praça, e não se calar, porque se a gente fica no debate de repressão, com medo de repressão, a gente não vai se movimentar, e sem movimentação não tem mudança. Então é ir para cima e contra a repressão policial e barrar ela, e realmente ir para cima e não deixar que o Estado nos cale mais ainda, entendeu? E eu acho que é isso, não tem como você ver assim, saindo da sua própria escola, estava lutando por merenda, algo simples assim, saindo da própria escola, entrando em um ônibus da polícia e indo para a delegacia. O que eu achei muito legal quando eu estava na delegacia é que eu fui dar o depoimento. E o cara que estava dando depoimento, eu fui conversar com ele, ele falou que estava impressionado, que os pais que estavam lá, os pais não estavam bravos com os filhos. E é lógico, eles não têm que estar bravos com os filhos, até porque os filhos deles não eram para estar lá. Não é na delegacia, não é no Camburão, lugar não é nem menor e nem filho, não é na delegacia de Camburão o lugar de quem quer direito, quem quer uma democracia de verdade, não uma democracia burguesa que a gente vive hoje. A gente
tava lá na delegacia, mas cada um olhando pra cara do outro e falando, cara, o que a gente tá fazendo aqui? O porquê que a gente tá aqui? Qual o motivo da gente estar aqui? E o motivo não é simplesmente... Primeiro é o motivo de acabar com o movimento. Um movimento que está indo contra o Estado. Mas também um motivo mais simbólico também, porque... esse órgão ele tem que dar medo às pessoas. As pessoas não podem quererem se mobilizar por ser uma coisa muito fácil. Por que eu vou me mobilizar se eu posso ser preso? Eu acho que, tipo, dentro do sistema capitalista que a gente vive, a PM, ela é exaltada como a nossa protetora, a nossa... para proteger as pessoas e tal. E infelizmente é isso que as pessoas veem, é isso que é passado a elas. E quando ela vê a PM levando estudantes para a delegacia, não vai ser esses estudantes que vão estar certos. Não são esses estudantes que estão lutando por direito. Até porque a polícia está protegendo a população. Eu acho que a gente tem que, no enfrentamento da repressão que eu falei, a gente tem que fazer essa mudança de ideia. Não é nem criticar a repressão, porque ela vai acontecer de qualquer forma. A gente tem que entrar e mudar essa ideia de que a polícia está aí para proteger. A polícia não está aí para nos proteger, ela está aí para nos reprimir. E nos reprimindo, ela sempre vai dar a simbologia de força do Estado. Não mexa comigo, não se defenda, não se ataque. Não me ataque, eu tô aqui para proteger vocês. Ele não tá aqui para proteger a gente, ele tá aqui para proteger a burguesia, para proteger o poder que eles têm. Porque se eles não proteger o poder que eles têm, aí a gente realmente vai conseguir se unir e conseguir mudar a cabeça das pessoas e trocar esse poder que é realmente colocar o nome do evento é Democracia na Real, né? Se a gente realmente conseguir se unir sem que eles se protejam, aí a gente consegue realmente tomar o poder e fazer uma democracia de verdade, que não é essa que a gente vive hoje. É isso, valeu. Oi, gente, queria agradecer muito a fala do Marco, que lembrou a gente aqui que resistência não é só no âmbito legal, nem no... A gente tem o caminho é muito longo e muito difícil. A gente distribuiu aí alguns papeizinhos que são as perguntas. A nossa dinâmica, eu acho que a maior parte das pessoas aqui já participou nos outros dias, mas eu vou explicar para quem não tá. Para quem tá participando pela primeira vez, é um pouco aflitivo. A gente tem uma dinâmica bem diferente do que costuma ser. A gente não abre as perguntas para os palestrantes. O que a gente convida é que as pessoas se organizem em grupinhos. Se vocês puderem, quem está com os panfletinhos aí, mostrar, se reunir em torno dessas pessoas que estão com os panfletinhos. São 4 ou 5 grupos para discutir. A gente propõe uma pergunta para dar o tom do debate. A pergunta, se eu lembro de cabeça, é alguma coisa como o que a gente pode fazer, ou o que a gente pode exigir para tentar barrar esse retrocesso social das reintegrações de posse sem mandado. E os palestrantes, os que puderem ficar, eu convido a se juntar aí nos grupos para ajudar aí na discussão. Quem tiver que ir, eu agradeço a presença, agradeço mesmo. Acho que foi muito bom, a gente aprendeu muita coisa aqui com as palestras de hoje. Eu vou desligar aqui a caixa de som logo em seguida. Eu vou deixar esses grupinhos conversando. Eu vou me entrar em um desses grupinhos, eu vou marcar 15 minutos. Em 15 minutos a gente troca os grupinhos e continua discutindo a mesma pergunta. E aí depois eu vou distribuir outra pergunta que está aqui no meu bolso e a gente faz a mesma coisa. Então, 2 rodadas de 15 minutos para discutir ações, o que a gente pode fazer em torno desse problema. Lembrando que amanhã a gente se encontra aqui de novo no MASP às 6h30.
exatamente para continuidade dessa discussão sobre o que se pode fazer em relação a esse tema que a gente puxou hoje, e é a nossa organização do espaço. A gente também faz amanhã, a gente continua discutindo amanhã às 6h30, então tem toda uma coisa aqui de uma estrutura física, tem divulgação no site, etc. Quem quiser, como eu tenho falado aí nos outros dias, cada dia que passa, a gente se arrisca a falar que nós somos um nós diferente, que é esse nós que está aqui agora, certo? Então, cada vez o nós que está formando aí o Democracia na Real é esse nós que está se propondo a estar aqui discutindo e formando essas propostas, essas ideias. Já deixa eu aproveitar e anunciar, na sexta-feira o tema vai ser a sexta-feira vai ser uma dinâmica parecida com a de hoje. O tema de sexta-feira sobre os moradores de rua e a questão do frio e da ação da GCM aí com relação aos moradores de rua, o que a gente vai discutir nessa sexta-feira. E no sábado, às 14h, a gente tem uma organização mais assembleária, que amanhã a gente vai pensar melhor como que vai organizar, mas já deixo o convite também para sábado, às 14h. Então é isso, a ideia é se organizar em grupinhos em torno das perguntas. Eu estou vendo aqui a Suzana, o Jonas, eu não sei o nome, Malu, é isso? Se puderem se organizar em torno dessas pessoas, a gente vai discutir a pergunta. Eu tenho ideia de que tinha mais um papelzinho.